Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu querido Davidson, Vanilda, bom dia, Edson, bom dia, Severino também, bom dia, Josilane, bom dia, Tatá. Isso aí, Vanilda. Bom dia! Pra cima. Pra cima. O negócio pra nós é pra cima. Bom dia mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, Samela. Bom dia você. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que também está assistindo na nossa reprise aí pelo YouTube. Hoje nós estamos no capítulo 20 de Mateus, já estamos terminando, daqui a pouco estamos terminando o livro de Mateus e hoje é sexta-feira nós tiramos o dia para falar de gratidão, agradecer por tudo que Deus fez conosco nessa semana que nós tivemos aqui. Então nós estamos agradecendo, tiramos para agradecer a Deus no mês de janeiro, não é? Bom dia aí a Camila, a Hanna, a Andressa e bom dia, Lena. Vamos lá agora no capítulo 20. Vamos para o capítulo 20, que diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra, dizendo: esses últimos trabalhadores, apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você? Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a esse último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou 12 discípulos para um lado no caminho e lhe disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-los à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou-se de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando e pedindo-lhe um favor, e Jesus perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que, no seu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse:
vocês beberão o meu cálice. Quando assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compadece concedê-lo, pois é para aquele que está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começou a gritar: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão repreendia para que se calasse, e eles, porém, gritaram cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhe faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Amém? Tem muita coisa nesse capítulo e é difícil falar de cada detalhe, tá? Eu vou tentar falar e é só uma tentativa, talvez meu tempo se acabe e eu não consiga. Mas é tão precioso que eu vou pelo menos tentar. Primeiro, a parábola dos trabalhadores. É uma parábola especial que nós podemos assim entender como funciona o reino de Deus. Nessa parábola, você que acompanhou a leitura, viu que Jesus estava falando de um homem que tinha uma vinha e chegou pela manhã, chamou pessoas para trabalhar essa vinha, logo pela manhã cedo. Quando chegou meio-dia, aproximadamente, ele vai lá na praça e vê outras pessoas desocupadas e fala: Você quer trabalhar na minha vinha? E os caras: Quero, então vem trabalhar. E quando chega no final da tarde, ele também vai na praça novamente e chama trabalhadores que falam: Você quer trabalhar na minha vinha? Quero, então vem aqui trabalhar. E tem aqueles que trabalharam o dia inteiro, tem aqueles que trabalharam só metade do dia e tem aqueles que trabalharam só 1 hora. E aí o dono da vinha chama o administrador e diz: Peça que venham os trabalhadores para receber o seu salário. É importante notar que o salário de um dia de trabalho naquela época era 1 denário. 1 denário era o trabalho de um dia de trabalho comum. E eles mandou chamar dos últimos aos primeiros. Primeiro aquele que trabalhou 1 hora só. E aquele chega até o administrador e fala: Vou ganhar quanto? Você vai ganhar 1 denário, trabalho de um dia. Opa, trabalhei 1 hora, ganhei um dia só. E aí vem aqueles que trabalharam metade do dia. Vou ganhar quanto? 1 denário. Opa, trabalhei metade do dia e ganhei o salário de um dia. Coisa linda. E aí vem aqueles que trabalharam o dia inteiro. Quando eles viram que os outros ganharam 1 denário, o que eles pensaram? Puxa, nós vamos ganhar mais. Porque um trabalhou 1 hora só, o outro trabalhou metade do dia e nós trabalhamos o dia inteiro, vamos ganhar mais. E quando chegou ali, eles ganharam o quê? 1 denário. E quando eles viram que ganharam 1 denário, que era realmente o salário de um dia, era o que estava combinado, eles que começaram no início, foram o único que aquele homem combinou o salário, se você vê na parábola. Mas eles reclamam a si mesmo e dizem: Puxa, nós trabalhamos o dia inteiro, vamos ganhar a mesma coisa do que aquele que trabalhou 1 hora. E aí o dono da vinha diz: Por quê? Eu estou sendo injusto com vocês? Não, eu não combinei com vocês que vocês iam ganhar 1 denário. Eu combinei. Então eu estou cumprindo minha palavra. O que vocês têm a ver de eu ter dado o meu dinheiro? Eu faço com o meu dinheiro o que eu quero. Eu quis dar àquele que trabalhou 1 hora também 1 denário, quem trabalhou metade do dia também 1 denário,
porque o dinheiro é meu e eu faço o que quero com o meu dinheiro. Ou vocês estão com inveja que eu sou bom, que eu fui misericordioso, que eu fui bondoso. E aí Jesus diz: assim será o reino dos céus, os últimos serão os primeiros. O que Jesus quis dizer isso? Porque exatamente assim é o reino. O reino, nós recebemos algo pela graça de Deus e não pelos méritos. Porque um ganhou só um denário, porque trabalhou só 1 hora, e um ganhou um denário trabalhando metade do expediente, metade do dia, e um ganhou um denário trabalhando o dia inteiro, porque você não ganha pelos seus méritos, você ganha pela graça. A graça de quem trabalhou apenas 1 hora é a mesma graça de quem trabalhou metade do dia, é a mesma graça de quem trabalhou o dia inteiro. Quem trabalhou o dia inteiro não vai ganhar mais porque trabalhou mais, porque não é por mérito, é por graça. Quem trabalhou pouco, ali na parábola, é por graça também. Não há mérito, há graça na salvação no reino de Deus. Essa é a primeira questão. A segunda é que tempo de convertido não quer dizer que você vai para um lugar especial no céu. Se você se converteu criança e já está nessa caminhada cristã há 50 anos, talvez você se converteu com 10 anos, 12 anos, e agora você está com 62 anos, tem 50 anos de convertido, e uma pessoa que se converteu no dia que faleceu, você acha que você vai para um céu diferente, mesmo tendo 50 anos de convertido, e o outro tendo menos de 24 horas de convertido e morreu? Não. Todos vão para o mesmo céu. Não importa se você tem muito tempo de convertido, não importa se você tem mais ou menos o tempo de convertido, não importa se você é como o ladrão da cruz, que se converteu em poucas horas e logo já foi para o paraíso. Jesus falou isso: ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas quanto tempo ele tinha de convertido? Poucas horas. E nós vamos encontrar com ele. Eu sou convertido desde meus 17 anos, hoje estou com 51. O ladrão da cruz se converteu e ficou algumas horas, não teve tempo de se batizar, o ladrão da cruz, não teve tempo de dar dízimo, não teve tempo nem de pecar. Mesmo assim, ele está no céu, e eu, que estou tantos anos no cristianismo, trabalhando muito tempo, eu também vou no mesmo lugar, não vou ganhar mais do que ele, não vou ter um céu especial um céu especial para mim, porque eu trabalhei mais. Os últimos serão os primeiros, por quê? Porque essas pessoas se converteram nos últimos instantes da sua vida. Essas pessoas que se converteram nos últimos instantes da sua vida vão logo para o céu. Mas eu não quero ser o primeiro, não quero ser os últimos, não. Eu quero passar muito tempo com Cristo aqui na terra. Eu não me preocupo trabalhar muito tempo na obra de Deus. Eu quero viver muito, trabalhar muito na obra de Deus, e eu vejo isso como um privilégio. Uns não vão ter esse privilégio de trabalhar muito na obra de Deus, que vão morrer cedo, na questão de se converter e logo morrer. Outros vão só se converter depois de velho, depois de adulto, perdeu toda a sua juventude com Cristo e perdeu o privilégio de ser um jovem cristão. E é isso que Jesus está querendo dizer nessa parábola. A outra parte desse capítulo, que é interessante de notar, é que Jesus começa a falar de forma escancarada. É a terceira vez ou quarta vez, se eu não me engano, que Jesus fala de forma escancarada que ele vai morrer. Só que agora ele chega a dar os detalhes e diz que vai morrer na cruz, sendo crucificado. Você pode ver isso no versículo 19, quando ele diz que fala: entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará. Jesus falando isso antes da sua morte. Ele já estava indo para Jerusalém para morrer, e só que os discípulos, olha um texto extraordinário. Jesus está falando de como vai ser sua morte. Jesus está dizendo que ia ser crucificado, açoitado. E o que os discípulos estavam pensando sobre isso? Nada. Não estava pensando nada. Não estava prestando atenção nessas palavras de Jesus.
Como eu sei? Eu sei a base do verso 20. A mãe de Tiago e de João, chamado Salomé, foi até Jesus para fazer um pedido. Você poderia colocar meus filhos, Tiago e João, numa posição de destaque? Poderia colocar no seu trono um à direita e outro à sua esquerda? E Jesus fala, eles têm coragem de tomar o cálice que eu vou tomar? E eles, inocentemente, dizem, sim, vamos tomar esse cálice, sim, queremos passar o que o Senhor passou. Eles falam, você não sabe o que estão falando. Mas sobre sentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas a Deus, Deus Pai. E os outros discípulos começam a ficar com inveja. O texto diz que os outros 10 discípulos começam a ficar com inveja, há uma confusão entre eles, porque Tiago e João querem uma posição de destaque. Jesus fala que vai morrer e vai ser crucificado, e os seus discípulos estão brigando por posições, porque acham que Jesus estava indo para Jerusalém para se tornar rei. Jesus fala descaradamente, sem parábola, diretamente, que ele iria ser crucificado e morto, açoitado e zombado, e os discípulos dele, ao ouvir isso, não prestou atenção, não deu a mínima importância, não acreditou em Jesus e estavam brigando para ver quem teria destaque nesse reino terreno de Jesus, que Jesus nunca quis ter, nunca falou que teria, nunca disse, nunca pregou, porque o reino dele sempre foi dos céus. Isso dá uma lição preciosa. Muitas vezes Deus está falando conosco através da sua palavra, Deus está falando conosco através de pregação, Deus está falando conosco através de louvores, Deus está falando conosco, tocando nossos corações, mas nós não damos a mínima, nós não prestamos atenção naquilo que Jesus está falando conosco. Mesmo Jesus falando de forma direta, mesmo Jesus falando de forma escancarada, nós estamos presos nos nossos desejos, presos nas nossas vontades, presos no nosso querer. O que os discípulos queriam? Queria que Jesus fosse rei de um reino terreno, queria ter posições sociais, queriam ter talvez riquezas, estar ao lado direito, esquerdo do seu trono. Eles estavam pensando de forma gananciosa, ambiciosa até, mas Jesus está falando, olha, eu vou morrer, vou ser zombado, vou ser crucificado, não vai ter nada disso, meu amigo. Às vezes estamos tão presos, tão focados no que queremos, nos nossos desejos, que não ouvimos a voz de Deus. E Deus está falando de forma direta. Somos nós que nos recusamos a entender, nos recusamos a ouvir. Às vezes queremos entrar num negócio e Deus está falando, tocando nossos corações, usando pessoas, está dizendo, não entre nisso, mas nós queremos tanto isso que acabamos, entrando numa furada. Assim é às vezes com negócio, assim é às vezes com relacionamento, assim é com uma atitude, assim é com uma decisão. Às vezes estamos tão focados naquilo que queremos que nos recusamos a entender e a ouvir a voz de Deus e quebramos a cara. E por fim, que o tempo é corrido, mas só para você, mais do que dar a lição, mas para você entender, você vai ver que no finalzinho desse capítulo vai falar da cura de 2 cegos. Esses cegos, que um deles é Bartimeu, a gente sabe por causa dos outros evangelhos, mas parece que as pessoas não entendem essa contradição. Primeiro porque aqui é 2 cegos, e lá em Lucas e em Marcos parece que é só um, Bartimeu, mas não diz que é um, diz que tem um cego chamado Bartimeu, não fala que tem 2, e aqui fala que tem 2. Também Lucas diz que ele está saindo, Marcos está falando, diz que ele está chegando de Jericó, e Mateus está dizendo que está saindo de Jericó. E aí parece que tem uma contradição, um erro da Bíblia, quando você talvez lê, mas não há nenhum erro. Primeira coisa é que Lucas e Marcos destacam Bartimeu.
não diz que era só um, apenas dá o nome de um. Parece entender que é um só, mas sempre foi dois. Mateus não dá destaque ao Bartimeu, ele dá destaque aos dois. E por que um fala que está saindo de Jericó e o outro fala que está chegando em Jericó? Porque existia Jericó nova e a Jericó velha. Existia uma Jericó, a cidade de Jericó, que tinha sido destruída, que era uma cidade, estava em frangalhos, e existia uma nova Jericó, onde ficava o palácio de Herodes. Ele construiu o palácio dele e ali virou uma nova Jericó, mais bonita, revigorante e tudo. E é por isso que parece que ele estava no meio do caminho. Estava ou na perspectiva de um saindo de uma Jericó ou entrando em outra Jericó, porque existiam duas cidades chamadas Jericó, a nova e a velha. Por isso você vê essa confusão. Apenas para curiosidade bíblica, para você não se deixar confundir. Amém? Então vamos lá. Vamos aqui em agradecer a Deus. O que você aprendeu com esse capítulo 20? Escreve aí na sua apostila o que você aprendeu, o que Deus falou contigo nesse capítulo 20. Mas eu quero que você agradeça a Deus por 3 motivos, por 3 coisas que aconteceram essa semana. O que aconteceu com você essa semana? 3 motivos que você pode agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus, 3 motivos. E também eu quero que você... Deus respondeu alguma oração sua essa semana? Não? Sim? Se respondeu, qual? Qual oração que você continua pedindo a Deus, sem desistir? E se Deus achar que não é melhor te dar, você vai mudar o seu amor com Deus? Seu amor com Deus está atrelado com aquilo que Deus dá ou com aquilo que Deus é? É importante isso, lembrarmos que o nosso amor a Deus não está atrelado àquilo que Deus nos dá, mas aquele a quem Ele é. Está a sua pessoa, Ele dando ou não dando, continua amando. Você pensa assim, lembra disso, porque na hora do sufoco, às vezes esquecemos disso, ficamos chateados, porque Deus não deu aquilo que nós damos. Então eu quero que você agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida e te sustentado. Coloque também o seu pedido de oração, você que está ao vivo, aí aperta o balãozinho de interrogação, escreva seu pedido, que eu também vou orar, além de orar, agradecendo pela sua vida, por essa semana, por aquilo que Deus fez por você. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, estamos na Tua presença santa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Obrigado, Pai. Derrame a Tua graça na vida de cada um. Abençoe cada um de nós, Pai amado, que possamos ver o Teu agir, o Teu mover, continue nos sustentando. Queremos dizer que amamos o Senhor por quem o Senhor é e não pelo aquilo que o Senhor pode nos dar. Nos ajude a lembrarmos disso dia após dia, para não murmurarmos diante de Ti. Também, Senhor, quero colocar diante do Senhor os pedidos dos meus irmãos aqui, que estão ao vivo comigo, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, Pai. Abençoe a Fátima, oramos pelas suas filhas, oramos, Pai, pela família da Ruth, por todos os irmãos aqui na nossa igreja, oramos pela família do Severino, Pai, seu pai, sua mãe, a Lena, ó Deus, pela igreja, pela nação, pelos pastores, pelos irmãos, pelos médicos que estão trabalhando, Pai, pelos nossos vizinhos, pelo trabalho do Severino, Pai, pelas nossas casas, pela saúde da Anjinha, Pai amado. Também quero pedir, Pai, pela oração pelos filhos e os netos da Clara, derrame a Tua graça. Quero agradecer a Deus pelo livramento que você deu para o pastor Joel, Pai amado. Ele seria roubado, mas o Senhor o livrou. O Senhor frustrou o bandido e o Senhor fez um milagre acontecer na vida dele. Louvado seja Deus pelo seu cuidado na vida do pastor Joel, Pai. Derrame a Tua graça. Obrigado pela vida do pastor Francisco. O Senhor possa estar sempre, Pai amado, abençoando a sua vida, sustentando e a sua saúde, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós aqui por tudo que nós temos feito. Abençoe essa semana, abençoe nosso culto de domingo. Traga pessoas, Pai amado, que pessoas possam escutar online, que pessoas possam ver, Pai amado,
a mensagem e serem tocados, o louvor, e de uma maneira especial e sobrenatural até. Derrame a tua graça nas nossas vidas, abençoe a minha prima Leda, o seu trabalho, Pai, os seus proventos, que ela possa ver o sustento do Senhor na vida dela, Pai. Abençoe, Pai amado, cada um desses irmãos de uma forma especial, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Deus te abençoe. Nesse fim de semana, eu quero te convidar para estar conosco no domingo às 19 horas. Domingo às 19 horas, nós estamos aqui no YouTube, no Facebook e ao vivo. Nada se compara com ao vivo, que você pode estar aqui, que nós estaremos fazendo todos os cuidados para esses dias, esses momentos de pandemia. Tá bom? Deus te abençoe e até segunda-feira aqui no Instagram ou no domingo na nossa igreja. Tchau!